Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com meu amigo Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar mais uma vez com você. É um prazer estar com você, porque muita gente escrevendo para o meu site pedindo que eu chamasse o Alberto para falar um pouquinho. Vocês devem ter reparado que a gente tem saído às ruas para falar com as pessoas, né? As pessoas perguntando o que elas querem saber, né? Sobre a terapia ortomolecular, e aí pedindo que eu chamasse o Alberto, porque tem um monte de coisa que as pessoas querem saber, né? Para o que a terapia ortomolecular? Primeiro, qual é a diferença entre terapia e medicina ortomolecular? Porque tem muitas confusões, não é, Alberto? Aqui no Brasil ficou muito dividido isso, porque, por exemplo, tem a medicina ortomolecular, tem a ortomolecular nutrição, que é pela alimentação, tem gente que faz o trabalho só pela parte de alimentar, e tem a visão terapêutica. Na verdade, eu diria que tudo é bom. Tá, já vamos começar por aí. E a terapia ortomolecular, ela tem uma diferenciação, independente do que você come, nós não estamos dando quantidade de nutrientes. O nutriente, para nós, ele é um elemento químico, tem química no meio disso. Sim, porque todos os alimentos têm. Mas tem gente que toma sulfato ferroso e vive com anemia, e tem gente que toma cálcio toda hora e está descalcificado. Então, a nossa visão não é dar a quantidade, é produzir a reação. Por exemplo, a visão alopática já trabalha de uma outra forma. Eles associam, inclusive, até a alopatia, e usam produtos quelados, que são miligramas maiores, por exemplo, um cálcio 500 miligramas, que é bom. Só que nós estamos utilizando oligoelementos que, por exemplo, tem menos de 1 miligrama, é 0, ele é uma pequena partícula, só que essa pequena partícula, ela produz reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo por si só comece a reagir. É como se eu estivesse jogando um adubinho num terreno em partículas pequenas, como se fosse um balde de cloro naquela piscina grande. Ele é pequeno, mas ele produz a reação nas moléculas da água para que aquela piscina vá se limpando. Então o objetivo é tanto produzir essa limpeza e o fortalecimento, até para ajudar em absorção daquilo que vem pelos alimentos, ou até por substâncias de outras áreas, como alopatia, homeopatia, fitoterápicos. Se eu tiver quimicamente equilibrado, eu ajudo na absorção de outras substâncias, caso exista necessidade de associação com outros tipos de tratamentos. Sim, mas nós acabamos não falando. Medicina ortomolecular é diferente de terapia? Não, essa parte dos produtos, por exemplo, a avaliação é feita por alguns exames laboratoriais, onde os produtos são miligramas maiores, que são os produtos quelados, e o nosso são os óleos, são chamados de catalíticos. Não é a quantidade, ele é a reação. Ele é uma pequena partícula que produz a reação, mas que ajuda inclusive na absorção de outras substâncias em miligramas maiores. Porque outra coisa importante é que todos nós vamos desgastando a nossa parte química desde que nascemos, não é isso? E que é importante a gente estar o tempo inteiro melhorando a nossa parte bioquímica, vamos dizer assim. Olha, pensa que é a história da flor. Você tem uma flor no seu jardim, você tem que adubar o terreno, fazer uma limpeza, deixar bem o terreno metabólico, vamos dizer assim, para que a florzinha fique forte. Então eu estou comparando como se eu fosse uma flor. Se eu adubar meu terreno, eu vou estar mais forte para enfrentar situações. Inclusive para casos de outros tratamentos ajudarem em outros tratamentos. Hoje, nós temos que analisar as pessoas. Eu procurei fazer uma associação de conhecimentos, porque eu não estudei só a terapia ortomolecular. Hoje ela virou o carro-chefe, essa ortomolecular com os oligoelementos via derme, que depois eu vou falar sobre isso. Mas eu procurei juntar as associações com outros tipos de tratamentos que eu estudei, inclusive não só no Brasil, mas tendo especializações fora. Por exemplo, eu fiz todas as técnicas da medicina tradicional chinesa, onde a avaliação da medicina tradicional chinesa já não é de uma avaliação de forma patológica, é energético. E o ser humano não é só matéria, ele tem matéria, energia e consciência.
Eu falo que pelas minhas emoções, pela minha quebra de energia, eu posso manifestar um problema físico e vice-versa. Quer dizer, tem alimentos que são mais yin, tem alimentos que são mais yang, tem Sim, toda essa história? Eu faço associação, porque assim, na avaliação, eu consigo saber, pela carência química, o que está acontecendo com a pessoa. Tanto a nível de personalidade, quanto o lado emocional, quanto o lado físico. Isso que ficou legal da avaliação. É a pessoa chegar na nossa frente e não ter que perguntar. Tanto que eu peço para a pessoa, não conte para mim a princípio. Deixa eu fazer umas questões, que nós vamos preencher um gráfico que chama mineralograma, que ele foi desenvolvido na época em cima de exames laboratoriais. Só que o que eles fizeram? Eles viram que cada grupo tinha carência de alguma coisa. Só que aquela carência poderia gerar outros sintomas. Sim. Então, quando eu faço uma pergunta para a pessoa, você tem fadiga, por exemplo, aquele grupo que foi estudado que tinha fadiga, que tinha carência de determinado elemento, aquela carência estava em outros sintomas, inclusive podendo gerar outros sintomas. Eu vou dar um exemplo da tensão, vai. A minha tensão embaçou minha visão, que me deu palpitação, que mexeu com a minha circulação. Então, na verdade, você vê que a gente faz uma pergunta, mas por trás tem um monte de coisas que a gente não perguntou, mas que pode estar associado àquele mesmo elemento. Então, pela estrutura, nós não vamos trabalhar outra coisa, nas diferenças que existem. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com o elemento individual, por exemplo, fósforo para a memória. Mas depende. O fósforo, se você juntar com outras substâncias, com manganês, cobre, magnésio e fósforo, já abriria uma opção para fadiga, falta de resistência e dificuldade de atenção. Sim, dependendo de com que elemento ele está ligado, ele vai dar um tipo de patologia. Sim, o fósforo com selênio e magnésio, cálculos renais, o fósforo com magnésio e cálcio, osteoporose. Então nós vamos trabalhar com a estrutura da pessoa. Por isso que eu falo que na avaliação, a estrutura vai me contar a história de quem está na minha frente. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria falar hoje sobre a remuneração do síndico. Quem é que paga os encargos? O síndico também tem que arcar? Olha, primeira coisa em relação ao pagamento do síndico, tem muitos condomínios que eu tenho percebido que têm contratado até pessoas para serem síndicas. O senhor não recebe tanto, ou um condomínio recebe a isenção lá, não deixa de pagar o condomínio. A primeira coisa a ser observada é a convenção. Se a convenção falar que a função é gratuita, já está errado, já está descumprindo a convenção. Certo. Então teria que primeiro alterar isso para que se possa contratar um síndico remunerado. Mas a remuneração propriamente dita e a isenção, elas têm um encargo chamado INSS. Sim. Que o condomínio paga por ter esse síndico remunerado ou isento 20% sobre o valor O síndico não paga a parte dele? Tem a parte do síndico, 20% é do condomínio, já diretamente. Tá. Ou do que é remunerado ou da isenção. E o síndico que recebe essa remuneração ou a isenção, ele terá que recolher 11%. É um contribuinte facultativo, inclusive porque ele poderá, se tiver outra profissão, acrescentar esses valores que ele vai arrecadando para futuro recebimento. Mas como assim 11% e mais 20%, 31%? Exatamente, é 20% do empregador, ou melhor dizendo, do contratante, né, que seria o condomínio, e 11% por parte do síndico, que é a pessoa que tem o benefício econômico, né? Então o INSS você recolhe compulsoriamente, mas tem direito de acrescentar isso no valor total daquela equação do fator previdenciário, né? Acaba sendo uma soma a mais. É que tem condomínios que acabam arcando com 31%, o síndico acaba não pagando. A gente tem que esclarecer que é 20% do condomínio e 11% do síndico. Agora, a parte do síndico é facultativa? Não, ele é contribuinte facultativo. Na medida em que ele é remunerado, se torna obrigatório. Ele tem que pagar. Ah, tá. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Não saia daí que nós já voltamos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.